Pois são. Melhorou. Antes de mais nada, vamos em oração ao nosso Deus. Peço que você incline aí sua cabeça, feche seus olhos e venha comigo ao Pai em oração. Amado Deus, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez, ó Deus, em oração a Ti. E como é de costume da Tua igreja, quando se reúne, é chegado o momento de ouvirmos a Tua palavra, a Tua voz, através da Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. E que apesar de mim, ó Deus, a Tua palavra seja pregada, anunciada, e que ela venha com poder que só há nela e penetre em nosso coração. Prepara o nosso coração, ó Deus, para que a Tua palavra penetre profundamente, como uma raiz que vai em busca de água. Que o nosso coração esteja sedento da Tua palavra, porque ela nos sacia. Nos prepara, Deus, para esse momento, para que a Tua palavra seja pregada com fidelidade. E o Senhor fale ao fundo do nosso coração. Nos toca pela Tua palavra. Nos transforma pela Tua palavra. Nos edifica, Senhor, pela Tua palavra. Esse é o nosso pedido, é isso que te pedimos nessa noite. E tudo isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós iremos ler a partir do versículo 21. Tá? Antes de nós lermos, nós estamos, durante esses meses, trabalhando sobre o ministério de Jesus, a sua obra ministerial, tudo aquilo que ele realizou, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que Jesus foi fazendo durante os seus 3 anos de ministério. E nas 2 semanas que passaram, a gente já tratou sobre Jesus acalmar a tempestade, e nós vimos toda a autoridade de Jesus sobre a natureza, sobre a criação. Quando ele deu uma ordem e toda a criação, ela se coloca diante de Jesus, se ela tivesse joelhos, ela se ajoelharia diante de Jesus. E naquele momento, quando Jesus clamou, quando ele deu a ordem, o mar se acalmou e o vento cessou. Nós vimos também, na semana passada, que Jesus ele cura o servo de um centurião. E ao fazer isso, ele percebe naquele centurião uma fé inigualável. Uma fé, como ele mesmo diz, que ele não viu em nenhum lugar, em nenhuma pessoa em Israel, no povo de Israel. E nós vimos já esses 2 relatos, essas 2 coisas que Jesus realiza, essas 2 obras de Jesus aqui no ministério dele esse mês. Hoje, nós iremos ver Jesus curando, ou melhor, ressuscitando a filha de Jairo. E aqui é uma das 3 ressurreições que Jesus realiza durante seu ministério. Ele ressuscita a filha de Jairo, ele ressuscita o filho da viúva de Naim, e ele ressuscita quem? Lázaro. Então aqui é uma das 3 ressurreições que Jesus realiza durante seu ministério. E é isso que a gente vai ver hoje. Então acompanhe comigo, versículo 21. Vamos lá. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo,
E logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. E lhe rogava com insistência: minha filha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos para que ela seja curada e viva. Versículo 24. E Jesus foi com ele e uma grande multidão o comprimia. Só até aqui por enquanto. Todos nós já tivemos alguma situação em nossas vidas, obrigado, que a gente pensou o seguinte: olha, não dá mais. Não dá, eu já tentei de tudo. Eu já fiz o que estava ao meu alcance. Eu já fiz tudo o que eu podia fazer, tudo aquilo que me cabia, eu já tentei. Mas agora não dá mais. Fugiu do meu controle. Eu não tenho mais domínio sobre isso, sobre essa situação. E todos nós já enfrentamos situações assim, não apenas físicas, não apenas de saúde, como é o caso aqui da filha de Jairo, mas muitas situações. Como um problema conjugal, como um problema financeiro, como uma situação no trabalho que você não queria sair, mas acabou sendo demitido. Coisas que fogem ao nosso domínio, fogem ao nosso controle. Coisas que a gente até gostaria de ter o domínio, até gostaria de ter o controle, mas a gente não tem. E eu acredito que todos nós já passamos por situações, se não idênticas, mas semelhantes a que Jairo está passando, a que Jairo passou. E Jairo, é nessa situação que Jairo se encontra. Numa situação onde ele não tem o controle, ele não tem o domínio da situação. Afinal de contas, Jairo não tem poder para curar. Jairo nem mesmo é médico. O que Jairo é? Centurião? Não, o que ele é? Jairo nada mais é do que um chefe na sinagoga. Versículo 22. Ele é um chefe na sinagoga. E o que isso significa? As sinagogas judaicas, elas sempre tinham alguém que organizava a sinagoga, que tomava conta da sinagoga. Que era a pessoa, por exemplo, que sempre estava na condução da liturgia da sinagoga. Dizia qual era o texto que ia ser lido. Esse era Jairo. E nessa condição, Jairo não tinha o que fazer em relação à filha dele. Como ele mesmo vai dizer no versículo 23, a filha está à morte. Se Jesus não fosse lá, segundo Jairo, ela iria morrer. Então Jairo está diante de uma situação que ele não tem domínio, que ele não tem controle, que fugiu à realidade de Jairo. Amém? Todo mundo está entendendo isso, né? E o que Jairo faz diante dessa situação? Ele com certeza deve ter ficado desesperado. Mas qual foi a atitude dele? Ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus. Mas aqui, eu queria destacar uma coisa. O que o texto está dizendo no versículo 17 que Jairo era? No versículo 22, perdão. Ele era o chefe da sinagoga. Preste atenção nisso. Escute. Não cochile. Acorde. Jairo era o chefe da sinagoga. Mas qual é a postura de Jairo diante de uma situação que ele não tinha controle? Ele vai até Jesus e o que é que ele faz? Ele se prostra. Ele se ajoelha. Ele se humilha. Porque a situação de se ajoelhar, de se prostrar, era uma situação, quando você faz isso diante de alguém, você se rende a essa pessoa.
Você se humilha, você se coloca à disposição daquela pessoa. Você está prostrado, humilhado, diante de alguém que você reconhece que é superior a você. Que pode fazer algo que você não pode fazer. E essa é a postura de Jairo. Ele se humilha diante de Jesus. Eu fico pensando, porque a gente viu isso na semana passada, né? Com o centurião. Vocês ouviram o que o centurião fazia? Qual era as coisas que normalmente o centurião fazia? O centurião, ele pegava bens, ele pegava propriedade de quem ele quisesse. Mas quando aquele centurião, ele chega diante de Jesus, ele se coloca numa posição de submissão a Jesus, a tal ponto de dizer, o que o Senhor falar vai acontecer. Porque ele se submeteu à palavra de Deus. Ele se submeteu àquilo que Jesus viesse a dizer. E aqui com Jairo não é diferente. Ele estava numa situação de superioridade, Jairo. Ele era o chefe da sinagoga. Mas quando ele vê Jesus, ele faz o seguinte, versículo 22. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, se prostrou aos seus pés e lhe rogava com insistência: minha filha está prestes a morrer. A primeira atitude de alguém que está diante de uma situação a qual ele não tem domínio, ele não tem controle, ele não tem mais o que fazer, porque ele já tentou fazer tudo e não conseguiu. É uma situação de se chegar a Jesus numa postura de humilhação, numa postura de se prostrar, de se render a esse Jesus. E por que isso aqui é importante, meus irmãos? Porque nós estamos vivendo dias e podemos até ser infectados por essas coisas. Nós estamos vivendo dias onde pessoas, elas estão querendo dar ordem em Deus. Estão querendo colocar Deus na parede e determinar o que Deus tem que fazer. Eu determino, eu digo, eu faço, eu falo e Deus tem que fazer, Deus tem que cumprir. Eu cheguei a ver um absurdo de alguém dizer o seguinte: se você dá o dízimo, alguém disse isso, tá? Se alguém der o dízimo, se você dá o dízimo, Deus tem a obrigação de lhe abençoar. Você acredita nisso? Que alguém disse isso? Nós estamos vivendo dias assim, onde as pessoas dizem eu decreto, as pessoas dizem eu determino, mas a postura de Jairo aqui diante de Jesus, diante daquele que é o Senhor, foi uma postura de humilhação, de rendição, de estar aqui à disposição. Olha só, assim que viu Jesus, ele foi lá e se prostrou. E não existiu, no versículo 23, ele rogou. Você sabe o que é rogar, meu irmão? O que é rogar? O que é? Hã? É implorar. É você dizer, pelo amor de Deus, me ajuda. É alguém que está diante de uma condição que ele sabe que ele não pode fazer nada. Quantas vezes nós nos colocamos assim, ou nos encontramos assim? E qual é a nossa postura diante de Deus? É exigir dele? Ou nos colocarmos numa posição, sabe de quê? De humilhação diante dele. De dizer, Senhor, eu não mereço, mas eu sei que tu é um Deus bondoso. Eu sei que tu é um Deus misericordioso, por isso eu te rogo, por isso eu te clamo. Por isso, Senhor, eu fico aqui clamando a ti. Sabe?
intercedendo e pedindo em nome de Jesus que tudo aquilo que eu necessito aconteça, venha se realizar. Não numa postura de colocar Deus contra a parede, mas numa posição de saber quem nós somos e saber quem Deus é. E nos colocar diante de Deus numa situação de saber que o que Deus fizer vai ser o melhor naquela situação. Você já orou muito por alguém? Sim ou não? Vou perguntar de novo. Você já orou muito por alguém? Agora eu vou reformular a pergunta. Você já orou muito por alguém que estava enfermo? E mesmo assim essa pessoa morreu? E aí? Por favor. Como você vê isso? Como você se coloca diante de uma situação como essa? Você se coloca diante de Deus e diz, eu não aceito? Ou você se coloca diante de Deus prostrado e humilhado, obrigado, e diz, Senhor, a tua vontade foi feita e foi a melhor? Como você se coloca? Porque é isso que Jairo está se colocando aqui. O interessante é que Jairo chama Jesus para quê? Jairo chama Jesus para quê? Para quê, meus irmãos? Jesus faz além do que Jairo pede. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque ele foi chamado para curar e ele fez o quê? Ele ressuscitou. Se Jairo não podia curar a filha, ressuscitar muito menos. Ele já estava numa situação impossível e quando ele chega, aliás, ele nem chega em casa, né? Porque ele é abordado antes. Eles dizem, olha, a tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. E a gente vai já ver isso aqui. Mas Jairo se coloca numa postura de se colocar diante de Deus e seja feita qual for a vontade de Jesus. E essa é a nossa postura diante dele. Mesmo em coisas que a gente quer muito, como por exemplo, quem que não quer um parente doente ficar curado? Quem não quer? Claro que a gente quer. Mas a gente sabe, meu irmão, que no final das contas é a vontade do Senhor que vai prevalecer. E nós temos que ter fé suficiente para entender que mesmo que não aconteça como a gente quer, mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E assim sendo, é a melhor. É a melhor. Amém? Essa foi a postura de Jairo. Mas aí eu queria destacar uma outra coisa aqui. Eu queria destacar, obviamente, Jesus. Porque, olha só, Jairo chega, se prostra diante dele, e aí ele roga a ele. O que Jesus disse? O que Jesus disse para Jairo? Leia o texto, versículo 24. O que Jesus disse para Jairo? Hã? O que Jesus disse para Jairo, meus irmãos? Ele não disse nada, ele só foi. Ele só foi. Ele chega aqui, se ajoelha, roga e Jesus simplesmente vai. Ele vai. Porque Jesus, Ele quer, meu irmão, nos restaurar. Quando se trata de restauração nossa, Ele não faz objeção. Ele simplesmente vai.
E eu penso, e eu quero crer nisso, que muito dessa atitude pronta de Jesus, de não falar nada, simplesmente ir, se dá ao fato da atitude de Jairo, que não exigiu, que não se colocou, que não usou, né, da carteirada, como a gente chama, né? Ó, Jesus, eu sou chefe da sinagoga, vai lá curar minha filha. Ele não deu essa carteirada. Ele se humilha e ele roga. E eu creio, meu irmão, que quando a gente se humilha e roga, o coração de Deus, ele é, sabe, como diz o Salmo, né? Que um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. E é nessa situação que Jairo se encontra, contrito, quebrantado. E é por causa disso, desse quebrantamento, dessa contrição, que Jesus não fala nada. Ele simplesmente vai. Óbvio que antes de Jesus chegar lá na casa de Jairo, né, para realizar o milagre na filha dele, tem uma outra situação aqui, a gente não vai falar sobre ela, né, que é a mulher do fluxo de sangue. Por isso, nós vamos pular lá para o versículo 35. Vamos lá. Enquanto ele ainda falava, isso aqui, ó, ele ainda estava falando com a mulher quem ele havia curado, né? A mulher do fluxo de sangue. Ele ainda estava falando com essa mulher, ou seja, ele não tinha nem chegado na casa de Jairo ainda. Ele estava no caminho e aí chegaram, olha só, versículo 35. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Então preste atenção. Preste atenção. Agora Jesus fala. Antes ele não tinha falado, ele só foi. No meio do caminho ele cura a mulher, né? A mulher toca nele, e ele diz: olha, saiu de mim poder, e você sabe a história. E aí, enquanto ele estava falando, chegaram pessoas da casa de Jairo e disseram: olha, tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre. Aí Jesus disse: não temas, crê somente. E aqui vai a segunda postura que Jairo tem que ter. Primeiro ele se humilhou e rogou. E agora Jesus está dizendo para ele: o quê? O quê? Crer. Porque a segunda postura para quem vai diante de Jesus é ter fé. É necessário ter fé. Primeiro você se humilha. Depois você roga. Mas se você se humilhar e rogar e não crer, é meio que nada. Porque Hebreus vai dizer no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se chegue a Ele, creia. E Jesus está dizendo exatamente isso para Jairo. Jairo, não se turbe o vosso coração. Jairo, não se preocupes, não temas. Você já parou para pensar quantas vezes essa frase não temas existe no Antigo Testamento? Não temas, não temas, não temas, não temas. E todas as vezes essa frase é dita por quem? Hã? No Antigo Testamento, essa frase não temas é dita por quem? Por Deus. E quem está dizendo agora? Deus. O Filho. Não temas. É engraçado que a gente viu, né? Quando Jesus acalma a tempestade, ele fala a mesma coisa: não temas. E você sabe por quê? Porque ele está aqui. E quando Jesus está presente, não há o que temer.
Mas só não há o que temer se eu crer que Ele vai realizar, que Ele vai fazer, mesmo que não seja o que eu quero. Porque preste atenção, e eu vou dizer de novo, Jesus não fez o que Jairo queria. O que Jairo queria? A cura. E Jesus fez o quê? Se dependesse de Jairo, a filha nem teria morrido. Ele queria a cura e Jesus fez a ressurreição. Então, mesmo que não seja o que a gente quer, ainda assim, creia, porque Jesus está aí. E quando Ele está, meu irmão, não há o que temer. Por isso Ele está dizendo, Jairo, não temas, só creia. Só creia, Jairo, creia, creia, creia. Ele nem disse isso aqui, né? Mas ele fala em outra situação, se você crer, verás a glória de Deus. E você acha que Jairo viu a glória de Deus? É claro. Porque o próprio Deus estava lá. Creia, Jairo, creia, só isso. Porque Jairo já havia se humilhado, Jairo já havia rogado, Jairo já estava contrito, quebrantado, diante de uma situação que ele não podia fazer. E aí, você já ouviu falar da lei de Murphy? Já ouviram falar da lei de Murphy? Ninguém, só o Berg lá dentro ouviu falar. A lei de Murphy diz o seguinte, que não há nada tão ruim que não possa piorar. Se tem que dar errado, ela vai dar errado. E vai dar errado, muito mais errado ainda. Então, quando o Jairo saiu, a coisa estava ruim, não estava? A filha estava doente. Quando ele vem voltando, a coisa está pior. A filha morreu. Então, Jesus está dizendo para Jairo, Jairo, não teme não, só crê. É só o que tu precisa. Tu já se humilhou, tu já se prostrou, tu já rogou, tu já se quebrantou. Agora é comigo. Só crê. Só está faltando a fé. Creia. Só isso. Crê. Continuando a leitura. Versículo 37. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João e o irmão de Tiago. Perdão. João, irmão de Tiago. 38. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam. E entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. Jesus não sabia que ela estava morta? Sim ou não? Então por que ele disse que ela estava dormindo? É porque, preste atenção, diante da vida, Jesus é a vida, você crê nisso? Diante da vida, a morte é só um sono. Ela não tem poder, a morte não tem poder sobre a vida. E diante dele, diante da morte ali, estava o autor da vida. É só um sono. É como se alguém tivesse simplesmente dormindo e alguém chamou e vai despertar. Porque a morte não mais tem poder. Nem sobre Jesus, que é a própria vida, que é o autor da vida, nem sobre aqueles que são discípulos dele, que creem nele. A morte já não tem mais domínio sobre nenhum de nós.
Porque se nós partíssemos agora, estaríamos para sempre com Ele. Como ele disse, as portas do inferno não prevalecerão. A igreja não ficará na morte, ela ressuscitará. Aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Por isso ele disse, ela não está morta, ela dorme, porque diante da menina morta estava a própria vida, aquele que iria trazer ela de volta, que é Jesus. Meu irmão, quando eu olho uma coisa dessa aqui, sabe? Meus olhos se enchem. Eu fico pensando, porque só quem é pai de menina vai entender. Você olha ali e é sua filhinha. Ó, a Nara está onde, hein? Na escolinha, né? A Nara já tem quantos anos, hein? Não, eu falo não. Pode dizer não, eu esqueci. Se eu fizer umas contas aqui contando da minha, eu chego na dela. Mas assim, a Nara tem uns aninhos. Pai, a Nara ainda é tua filhinha. Não importa a idade. Sempre vai ser a filhinha. E eu imagino o coração de Jairo aqui. Olhando, aliás, recebendo, né? Porque ele nem tinha visto a menina ainda. Ele recebeu a notícia, tua filha morreu. Eu olho quando a gente está falando aqui de uma das 3 ressurreições que Jesus fez, né? Quando ele chega também para Jairo, que já estava morto de quantos dias? 4. É tanto que as próprias irmãs dizem, Senhor, por que a gente vai lá no sepulcro? Porque já está cheirando mal, o corpo já estava em processo de desmanchar. E quando ele chega lá, e todo mundo está chorando, Jesus chora. Não por causa de Jairo, porque ele sabia que Jairo ia ser trago de volta, mas porque ele viu a dor. Lázaro, perdão. Obrigado, irmão. Já estou matando o pai da menina. Mas Jesus chora porque ele vê a dor das pessoas. E você acha que Jesus falou isso aqui à toa? Ele sabia como Jairo havia recebido aquela notícia. Ele olhou no coração de Jairo e viu a dor de um pai que perdeu a sua filha. Não temas, creia, ela não está morta, ela só dormiu. Porque ele iria ressuscitá-la. Porque a morte não tem poder sobre a vida. A gente costuma pensar o contrário. Você já parou para pensar? A gente costuma pensar que a vida não tem poder sobre a morte, né? A gente costuma dizer o seguinte, olha, qualquer coisinha, para morrer basta... Né? A gente não diz isso? Mas Jesus está mostrando aqui que a morte é que não tem poder sobre a vida. Pelo menos para aqueles que estão em Cristo Jesus, não tem. Então ele diz que a menina só está dormindo. As pessoas acreditaram nisso? Sim ou não? É claro que não. Versículo 40. Começaram a rir dele, porém fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que haviam acompanhado ele, né? Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava. E aí vem o milagre. Versículo 41. Tomando-a pela mão, disse-lhe:
Talitá cumi. Algumas pessoas acham que o nome Talita é o nome da menina, né? Mas não é. Ele falou aqui uma expressão em aramaico que o próprio Marcos aqui, ele se encarrega de traduzir, né? Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. E aí eu quero parar. Eu quero parar porque Jesus disse o quê para a menina? Eu te ordeno, levanta-te. Jesus deu uma ordem e a morte obedeceu. A morte obedeceu à voz da vida. Isso é muito maravilhoso. Jesus ordenou e a morte fugiu. Foi embora. E aonde havia morte, veio a vida. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Só Jesus pode dar a vida. Não há vida em nenhum outro. Não há nenhum outro nome dado entre os homens. Só Jesus traz a vida. Como Paulo disse aos Efésios, ele nos deu vida quando estávamos mortos. Porque ele é a própria vida. Como ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jairo procurou a pessoa certa. Ele procurou o único capaz de dar a vida. Mesmo sem ele saber que ia precisar, né? Porque ele foi para lá procurando cura. E aí ele vai procurando essa cura, quando ele volta, a menina já está morta, e aí Jesus vem e ressuscita ela, dando uma ordem para a morte. Menina, eu te ordeno, levanta-te. Talitá cumi, foi o que ele disse. Levanta-te. Versículo 42. Então a menina que tinha 12 anos, levantou-se imediatamente e começou a andar. E não era The Walking Dead, né? A menina viveu mesmo. Ela não era uma zumbi, não. E todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso. E mandou que dessem de comer a menina. Sabe por que Jesus mandou dar comida para ela? Porque mortos não comem. Mortos não comem. É interessante que quando Jesus ressuscita, ele, até por uma questão de provar que ele estava ressuscitado de verdade, ele come algumas vezes com os discípulos. Ele faz ceia com os discípulos algumas vezes. A gente vai ver isso quando ele parte o pão com os discípulos de Emaús. A gente vai ver isso quando ele está lá, aparece para os discípulos e Pedro, né, voltou a pescar. E aí eles pescam novamente. E Jesus come peixe e pão com eles. Porque mortos não comem. Então Jesus expressamente manda dar comida para ela. A gente não sabe há quanto tempo essa menina estava doente. E também não sabe há quanto tempo ela havia morrido. Mas provavelmente ela estava fraca. E o que é que nos fortalece? O que é? É comer. Ou não? Ou tem alguém que não gosta de comida aqui? Eu dou maior valor. Nem à toa que eu estou redondo. Comer é bom demais. Não ria. Hã? É verdade. Vontade de dormir, né? Mas preste atenção. Jesus mandou dar comida. Porque mortos não comem.
ela realmente viveu. Ela realmente estava viva. E realmente Jesus devolveu a filha ao seu pai. Amém? Sabe, meus irmãos, assim é a nossa vida espiritual. Mas preste atenção numa coisa. Eu comecei dizendo para vocês, quantos de nós já se encontramos numa situação como essa, não é? Uma situação onde a gente não tem controle, onde as coisas fogem ao nosso domínio, ao nosso controle mesmo. Mas, geralmente, quando a gente se encontra em situações assim, nós estamos pensando em coisas materiais. Seja saúde, seja finanças, seja problema conjugal no casamento, enfim, familiar. Mas você já parou para pensar que a sua situação espiritual pode estar assim? Ou que a nossa situação espiritual já esteve assim? Que a gente não tinha controle, não tinha domínio, e que a gente não tinha mais o que fazer. A não ser se achegar a Jesus. Porque estávamos mortos. Estávamos mortos em nossos pecados. Estávamos mortos em nossos delitos e transgressões. E isso não estava sob o nosso domínio ou o nosso controle. E quando a situação é essa, de morte espiritual, a qual nós nos encontrávamos, e muitos ainda se encontram, só há uma coisa a fazer: se achegar a Jesus humildemente. Amém? Se achegar a Ele com fé. Amém? E Ele nos ressuscitará. Mas uma vez ressuscitados, precisaremos nos alimentar dele. Caso contrário, voltaremos à morte. Você crê assim, meu irmão? Você está entendendo o que eu estou dizendo? A nossa vida espiritual era como essa menina morta. Mas Jesus, de pronto, veio para nos ressuscitar, para nos dar vida. Mas para que essa vida seja real em nós, nós precisamos nos achegar a Ele em humildade e fé. Quebrantados, contritos. E quando chegarmos a Ele dessa maneira, a morte não terá poder sobre nós. E viveremos espiritualmente como Ele vive. Mas lembre-se, Jesus já te deu vida? Vou perguntar de novo: Jesus já te deu vida? Então se alimente dele. Porque mortos não comem, mas vivos precisam se alimentar. Devore essa palavra. Ore em todo tempo e sem cessar. E esteja na comunhão dos santos. Assim, estaremos alimentados por Ele e nele. Caso contrário, voltaremos à morte. Amém? Todo mundo entendeu isso? Só Jesus pode nos dar essa vida. E mais ninguém. Ele é o único que tem poder de ressuscitar fisicamente e espiritualmente. O nosso maior problema não é uma saúde debilitada, não é
dinheiro, falta de dinheiro. O nosso maior problema chama-se pecado. E só Jesus tem poder para perdoar pecados. Quando Jesus estava de frente de um paralítico, que, por sinal, abriram um buraco, né, nas telhas e desceram, qual foi a primeira frase que Jesus disse para ele? Os teus pecados estão perdoados. Mas, Senhor, o homem é paralítico. Não era mais importante o Senhor curá-lo? Não. O mais importante é os pecados estarem perdoados. Porque aquele homem poderia nunca mais andar, mas estaria salvo. Só Jesus pode perdoar pecados. Só Ele pode nos dar vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé aí no seu lugar. E vamos orar. Oremos. Ah, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Ela é maravilhosa. A tua palavra nos toca. A tua palavra nos coloca, Senhor, em nosso devido lugar. E o nosso lugar é os teus pés. O nosso lugar é humilhado, ajoelhado diante de um Deus maravilhoso, de um Senhor que nos perdoou e nos lavou, que morreu em nosso lugar, derramou o seu sangue para nos lavar e nos remir dos nossos pecados. Essa palavra, Deus, nos toca profundamente. Oh, Deus, muito obrigado pela tua palavra. Que ela produza em nós um coração quebrantado e contrito diante de ti. Que ela produza em nós uma postura sempre de humilhação diante do Senhor, te rogando. Que a tua palavra produza em nós fé, porque a fé é o ingrediente principal. Oh Deus, em nome de Jesus, nos coloca assim contritos diante de ti pela tua palavra. Nos faz ter fé na tua palavra, pela tua palavra. E assim sendo, Senhor, derrama vida sobre a tua igreja, Pai. Derrama vida sobre nós. Nos levanta, nos ressuscita, Pai. Faz de novo arder a chama do teu evangelho em nosso coração. Nos aviva. Nos levanta, porque só tu tem esse poder. Retira do meio da tua igreja, Senhor, toda apatia, todo desânimo. E nos levanta pelo poder da tua palavra, nos dar uma ordem. E diz para a tua igreja: levanta-te. Porque o Senhor é o nosso Senhor, o nosso dono. E nós somos servos e servos obedecem. Só tu, Deus. Só tu, Senhor. Pode nos levantar e nos ressuscitar. Só tu dá vida, por isso nos restaura. E nos alimenta, Senhor, pela tua palavra. Porque quando o Senhor nos vivifica, precisamos nos alimentar de ti, Pai. Todos os dias. Faz assim, ó Deus, coloca essa verdade no coração da tua igreja. Coloca isso como certeza e convicção. Faz com que a tua igreja entenda a necessidade de se alimentar todos os dias do Senhor. Para que não haja fraqueza. Talvez, Senhor, esse seja o motivo de tanta fraqueza espiritual em nosso meio. Porque não nos alimentamos de ti.
E quando a gente não se alimenta do Senhor, Senhor, nós vamos procurar nos alimentar do que é pecaminoso. Isso é certeza. Porque nós somos pessoas que têm fome. E por mais que a gente se alimente do que é pecaminoso, nunca estaremos saciados, porque só o único pão, o único alimento que vai nos saciar és tu, Senhor. Nos ajuda a entender isso. E não apenas entender, mas praticarmos isso. A tua igreja vive. E a tua igreja precisa se alimentar do Senhor. O pão vivo que desceu do céu. Pai, em nome de Jesus, no nome do nosso Senhor Jesus, derrama essa convicção sobre a tua igreja que se reúne aqui no Gereissati. E sobre todos aqueles, ó Deus, que nos escutam através das mídias sociais. Nós precisamos, uma vez que fomos vivificados, precisamos nos alimentar do Senhor. No mais, eu te agradeço por esse culto. Rogamos e clamamos de todo o nosso coração. Nós esperamos que o teu nome tenha sido louvado e engrandecido. Esse é o desejo do nosso coração. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito que se faz aqui e nos conduziu durante todo este culto. Nos leva em paz para as nossas casas, nos conduz no caminho de volta e nos protege de todo mal, para que nenhum mal nos aconteça. Livra-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Pois é no teu nome, no nome santo de Jesus, que nós oramos, te bendizemos e agradecemos. Hoje e para todos sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Amém.